Nós vamos ler duas porções da palavra de Deus. Nos Salmos de número 20, esse salmo ele falou comigo uma vez, quando eu era novo convertido, e Deus me abençoou ricamente com apenas um versículo. Era mais ou menos umas 8 horas da noite, e eu pedi que o Senhor falasse comigo para uma coisa que eu ia resolver, uma coisa pessoal. E o Senhor tratou ricamente em apenas esse versículo aqui. Mas, nesse Salmos 20, eu quero mostrar para você o tanto que compensa você confiar no Senhor. O versículo de número 4 fala assim: conceda-te conforme o seu coração e cumpra o seu desígnio. A seguir vai falar: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, olha aqui, e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aí lá nos Salmos de número 121, 24, parece. 124, isso. Muito interessante também, complementando essa mensagem. Esse versículo falou muito comigo nesses últimos dias, viu, Rodrigo? Falou muito comigo. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Se não for ao Senhor que esteve do nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós, eles teriam então nos engolido vivos, quando a sua ira ou raiva se acendeu contra nós. Mas aí no versículo de número 7 fala assim: a nossa alma escapou, como um pássaro no laço do passarinheiro, o laço quebrou-se e nós escapamos. Amém? Amém. Então, observa como é interessante. Primeiro, as coisas de Deus, eu quero dizer para você, que Deus nunca vai deixar de dar um passo para o seu lado. Deus nunca vai deixar de fazer a balança ir para o seu lado. Mas é necessário que você dê o seu passo para Ele. Tudo começa com a nossa decisão. E é lá no Salmos 20, que quando você tem a oportunidade, surge da parte de Deus, alguém fala de uma coisa boa para você, alguém te apresenta as boas novas no nome de Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas não compreendem. Todos nós nascemos numa tradição religiosa, e de uma forma ou de outra nós nos envolvemos com aquilo e acabamos nos prendendo àquilo. Mas aí chega uma oportunidade em que você ouve a palavra de Deus, você ouve a verdade, e aí você, no seu interior, no seu subconsciente, você fala: eu preciso de Deus, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso me converter. Essa decisão é você. Essa parte aí não é Deus. Deus vai fazer você se conscientizar. E a decisão é do ser humano.
Tem um cântico aí muito abençoado que fala: dele vem o sim e o amém. Não, não é. O sim e o amém, ele vem de mim, que sou ser humano. Dele vem a força e o poder. A graça e o poder vem de Deus. Mas o sim e o amém é de mim. É eu que vou falar sim para Deus. É eu que vou falar não. É eu que vou falar amém. Você sempre termina a oração falando amém. Mas Deus fala amém? Não. Quem fala amém somos nós. Agora, o que nós precisamos é, em tudo que eu vou fazer e vou cantar, eu preciso da graça. Da graça do Senhor. Aí não é de mim, é dele. O que faz ficar bonito não é bem o teclado, saber tocar ele, ou saber cantar. Não é isso que é o mais importante. O mais importante é o poder espiritual, é a graça que vem sobre aquele que se propõe fazer alguma coisa para o Senhor. Amém. Nem sempre o preletor tem aquela mensagem que você quer ouvir, mas acontece que há uma coisa maravilhosa chamada graça, que mesmo que o preletor não entregue para você o recado que você veio para ouvir, ou que você foi ouvir, mas a graça de Deus faz acontecer coisas na sua vida, independente do pregador. Aí ele disse: conceda-te conforme o seu coração e cumpra o seu desígnio. Ah, mas Deus, eu preciso fazer isso. Conceda-te. Vê o que o seu coração está pedindo. É coisa boa? Então faça. É coisa ruim? Pensa. Pensa. Saiba que sobre tudo Deus te pedirá conta um dia. Aí o que acontece? Ele vai falando no complemento da leitura que nós vamos alegrar é pela salvação de Deus. Julgaram aí, fizeram quem joga, eu não jogo, porque eu não acredito que vou ganhar a loteria mesmo, então eu não jogo não. Mas julgaram na Mega Sena aí. As pessoas ficam mais com raiva que houve falcatrua, né? Como sempre no país está assim. E a pessoa fica mais irado ainda, talvez, do que o que ganhou ficou alegre. O que não ganhou fica mais com raiva do que o que ganhou ficou alegre. Mas sabe, irmãos, a nossa alegria não deva ser de um prêmio. Aliás, para falar a verdade, essa Bíblia aqui, essa Bíblia maravilhosa aqui, ó, foi um prêmio que eu ganhei de um poema lá na Assembleia de Deus. O meu poema foi o escolhido, o campeão, e eu ganhei essa Bíblia. Uma Bíblia muito boa, de presente, de brinde. Mas a nossa alegria não é num prêmio de dinheiro ou num negócio bem feito. Gente, entenda uma coisa: tudo faz parte da vida, sim. Mas a nossa alegria, nós nos alegraremos é pela salvação de Deus. Amém. Sabe por quê? Essa nossa vida aqui, e quando eu falo assim, significa que todo ser humano precisa passar pelo processo de melhorar, a começar de mim. A nossa vida aqui, segundo o salmista Davi também, em um dos salmos, ele fala que é de 70 a 80 anos, a média de vida. Depois disso é doença, é problema de saúde. Outros morrem mais cedo, pula na frente, passa a fila, né? Mas em nós, a nossa alegria, irmãos, é pela salvação que nos dá direito à eternidade com Jesus Cristo. Pense nisso. A eternidade com Jesus Cristo, olha, a eternidade com Jesus Cristo vale qualquer sacrifício, vale qualquer luta que você passar. A eternidade com Jesus vale tudo. E é no nome de Deus que arvoraremos pendões. Pendões quer dizer bandeiras, objetivos. Nós tem que ser o nome do Senhor. É o nome de Deus que vai estar posta a nossa confiança. E aí, com certeza, o Senhor vai realizar as petições que a gente faz a Ele. Você recebe a cura, o outro recebe a libertação, e por aí o outro é alcançado Deus de alguma forma, e Deus trabalha na vida da forma que Deus achar que deve e que a pessoa necessitar. E aí, com certeza. E aí uma pessoa vê, agora, quando acontece na nossa vida, a gente vê a mão de Deus,
Você chegar e falar assim, aqui não poderia ser eu. O ser humano aqui não teria chance de sair. Aqui foi a mão do Senhor. Aí você pergunta, já aconteceu na sua vida? Você tem experiência? Eu tenho. E não foi uma nem duas vezes. Já houve a oportunidade de eu falar, não foi eu, foi Deus. Isso aqui, se dependesse de mim, eu teria morrido, mas foi Deus. É Deus que dá o livramento. E às vezes a gente dá o livramento e você nem percebe. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Quer dizer, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Isso quer dizer, o ser humano confiar nos seus próprios esforços. Mas a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecer e o verdadeiro saber é você entender que é em Deus que deve estar a sua confiança. Que o que você faz, você vê-o aqui, mas você não vê daqui 10 minutos. Então, realmente é o Senhor que deve tomar as diretrizes da nossa vida. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e nos colocamos em pé. Irmãos, uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos em Deus. Vocês têm visto o que tem acontecido no mundo? As coisas têm acontecido no mundo? Os últimos acontecimentos, os últimos fatos, notícias, em que nós vimos um povo que estava escravizado, que é o povo da Venezuela. Eles estavam escravizados nas garras do opressor e do ditador. Bom, para vocês terem uma ideia, fala assim, você não teve lá para saber. Realmente, eu tive conversando com os rapazes de lá. Estavam lá perto, lá no Venezuela. Lá em Cuba e Venezuela. E eles me contaram muita coisa. E a gente vê as notícias, vê os testemunhos das pessoas falando a opressão que aquele povo carregou durante muitos anos. Muitos anos. E quando foi ontem, Deus sabe todas as coisas. Lá na Venezuela, existem as igrejas que estão pedindo Deus por socorro. Tem os nossos irmãos que estão lá pedindo socorro. Sabemos que é mais ou menos proibido cultuar a Deus nesses lugares. Porque essa gente confia em carro e em cavalo. Essa gente confia no poder humano. Um poder que uma lei, uma caneta dá para eles. Mas nós, a igreja no mundo todo, seja na Venezuela, na China, onde houver, que o nome do Senhor está sendo glorificado, está sendo louvado, eles estão ali falando, a gente confia no Senhor. E depois de tantos anos, quantas pessoas que morreram nessa opressão? E aqui o salmista Davi, ele fala da opressão, ele fala do subjugar do ser humano a outro ser humano. Como que se um ser humano é lixo, e eu me considero como um Deus, como um dominador. Se não for a Deus que estivesse do nosso lado, lá no Salmo 124. Ora, diga Israel. Ele falou, ora, diga Israel, porque Israel foi cativo. Foi cativo em Babilônia. Por décadas cativos. E aquelas pessoas que oprimiam Israel pediam, canta para nós um dos cânticos de Sião. Falavam, mas como nós vamos cantar? Se a nossa alma, não existe alegria na nossa alma, nós estamos em opressão, como é que a gente vai entoar um cântico? Não temos alegria para isso. Mas aí eles falam, mas se não fosse Deus que esteve do nosso lado, nós teríamos sido destruídos pelo opressor e pelo inimigo. Deus com certeza guarda a vida que Ele tiver de guardar. Deus com certeza há de fazer aquilo que há de ser feito.
E se não fosse Deus, quantas pessoas que não teriam morrido, né? Então, ele fala que o que eu queria falar mesmo, interessante é essa parte aqui. A nossa alma escapou. Como um pássaro no laço do passarinheiro que está prestes a ser pego para ser levado preso para a gaiola ou até morto. O laço quebrou e nós escapamos. A libertação de Deus, a libertação do Senhor é quando Deus trata em algo que você fala, eu não consigo, isso é demais para a minha força. Aí o Senhor chega e te dá a libertação. Deus te enche daquilo que você não tem, que é a força para decidir, que é a força para se posicionar diante dele. Ele te dá aquilo que você precisa e você fala isso que falou. Aquele povo lá falou. A nossa alma estava como um pássaro, presa no laço do passarinheiro. Nós estávamos presos em situações em que não havia alegria em nós. Não havia vida, não havia paz, não havia contentamento. O laço prendia o nosso pé, o laço nos segurava e nós não podíamos sair do lugar. Assim é um povo subjugado a um governo tirano e opressor. A ditadura é uma coisa terrível. É diferente, viu, do que esse pessoal fala aqui. Ditaduras, não sabe o que é isso não. Ditadura é igual lá, que você não pode fazer nada, a não ser que o governo faça, e você faça de acordo com o que o governo quer. Mesmo naquilo que você vai iniciar, você vai ter que fazer do jeito que o governo quer. Caso contrário, você pode ser até preso e morto. Muitos perdem suas vidas com isso. Isso tudo, irmãos, a gente vai levando para esse lado. Mas existe o lado do vício, existe o lado da enfermidade, existe a situação em que o ser humano quer fazer alguma coisa para Deus, mas um vício prende ele. E ele se sente seguro no laço do passarinheiro. Passarinheiro aqui, na Bíblia, é Satanás, é os ardis do inferno, que faz com que as pessoas não possam realizar o intento que Deus quer que seja realizado. E às vezes a pessoa até tem desejo, mas tem o pé preso no laço do passarinheiro. Mas aí a palavra fala, o laço quebrou e nós escapamos. Veja, o laço quebrou e nós escapamos. Tomando por exemplo, aqui essa mesmo que nós começamos, o país da Venezuela, eles ficaram em festa a noite inteira. O povo nas ruas. Ali é povo pobre, é povo de classe pobre mesmo. Não tinha como dormir, não tinha como fazer nada, não tinha comida, não tinha quase nada. Eles falaram, o laço quebrou e nós escapamos. Deus nos deu livramento. Aí, quem está longe, igual nós estamos aqui, e quem toma partido, mas eu gosto de fulano e tal, você gosta, mas você está vivendo o que aquele povo viveu durante décadas. Você esteve lá para saber? Você esteve lá quando aqueles pais viram seus filhos serem espancados só porque eles não eram do lado do governo? E assim, irmãos, são coisas que acontecem, mas que nessa noite nós possamos ouvir, entender que não adianta confiar em carro nem em cavalo, e nem mesmo no poder do ser humano. Mas o pastor é muito abençoado. O pastor é uma bênção, ele é enviado de Deus, ele é realmente, só que ele é ser humano. Você vai ter que confiar, é no que abençoa o pastor, é no Deus que dá graça para o pastor. Mas eu confio. Não, você não vai confiar na oração desse ou daquele. Todas as orações são boas, sim, claro.
Claro, você ter a oportunidade de receber uma oração, uma imposição de mãos na sua cabeça, uma unção com óleo, isso tudo é bom. Mas deixa eu te falar, quem está por trás disso não é o braço, não é o homem, é a graça do Senhor. Glória a Deus. É esse aí que faz a coisa acontecer. Oh, glória. Porque o ser humano, como ele falou, uns confiam em carros, outros em cavalos, na parte do homem, mas aqui nós não, nós confiamos em Deus, é no Senhor dos Exércitos, o Deus que fez os céus e a terra. Que nessa noite, irmãos, Deus venha abençoar nossas vidas, vamos ficando por aqui, mas que Deus venha nos abençoar e fazer com que